Olá, eu sou Alex Lima, instrutor de treinamento. Eu tenho postado regularmente para você aí, que tem acompanhado a Elétrica IC, que se interessa pelo curso de manutenção, conserto e montagem de inversor de tensão, algumas videoaulas para apresentar aí como é o nosso curso, para a pessoa ter noção, as pessoas que estão interessadas em estar vindo estudar, certo? E hoje eu tenho aqui um inversor que está com um defeito muito clássico, que é o famoso inversor apitando, né? Muito comum, as pessoas que procuram assistência técnica, quando o técnico pergunta o que está acontecendo e a pessoa relata, o inversor está apitando, e aí você dá a entrada como inversor apitando. Mas, no entanto, esse simples fato de estar apitando, isso pode ser inúmeros defeitos. Não dá para você definir o que é exatamente. Às vezes o inversor começa a apitar, ou seja, ele manda o bip de alerta só pelo fato da bateria ter arriado a sua carga. Quando a bateria ela chega na tensão mínima de trabalho do inversor, o inversor ele começa a entrar em proteção e emite a sirene, o bip, né? E começa a apitar para que o usuário possa entender que está acontecendo alguma coisa de errado aí com o inversor. Não necessariamente nesse caso está com defeito, a bateria esgotou. Aí então, quando há qualquer outro problema no inversor, se tiver em curto a saída ou a entrada, se ele tiver com uma sobrecarga, uma sobretensão, subcarga, subtensão, ele simplesmente vai avisar apitando. Legal, gente? Olha, vamos aqui fazer um pequeno teste na bancada, vamos ver um dos motivos, eu vou passar para vocês uma lista de motivos de que pode estar acontecendo para o inversor apitar. E você que está interessado em alguma área aqui dessa página, vai aparecer o link para você poder se matricular e vir estudar e aprender mesmo, se especializar no inversor de tensão. Legal, gente? Então, vamos lá. Então, pessoal, olha, esse inversor aqui, ó, ele automaticamente, quando eu ligo, ele apita e depois ele para o apito, né? É uma característica, é um tipo, né, de defeito. E fazendo aqui os testes, eu percebi, vamos lá novamente, ele apita. Então toda vez que eu ligo, então o que eu fiz? Fui verificar e esse inversor aqui, deixa eu só desconectar, ele está com a sua saída em curto. Então eu tenho que ver provavelmente o circuito de potência aqui da primeira fase, os MOSFETs, eles já queimaram, danificaram. Então eu vou começar agora a manutenção dele. Geralmente, né, os MOSFETs entram em curto, tem que fazer uma análise em todo o circuito para ver se além dos MOSFETs também afetou. Em muitos casos, queima os MOSFETs e o circuito microcontrolado dele, que tem todo o oscilador ali, que faz todo o comando do inversor, que gera a alta frequência. Geralmente ali os drives, que são componentes SMD, os circuitos integrados, o EG, IR, né? Tem uns IRs ali. Geralmente eles também queimam, então você troca os MOSFETs, mas ele não gera, ou seja, você tira o curto-circuito aqui, mas aqui na saída não dá os 110 ou 220 volts, porque ele não está chaveando, porque não tem um sinal da oscilação no gate do MOSFET, porque da mesma forma, o mesmo motivo que causou a queima, né, dos MOSFETs, também queimou os drives do oscilador, né, do circuito oscilador lá da etapa microcontrolada. Então é muito importante você, com o osciloscópio, verificar, né, quando você trocar os MOSFETs, ligar ele, automaticamente não vai ter mais curto aqui, você ligar e ele não der nada na saída, é porque os MOSFETs não estão chaveando. E aí, geralmente os drives
da onde vem lá o microcontrolador, o EG8010, ou outro PIC, né? Qualquer um outro. Na saída dele geralmente vem os drives que jogam um para cada braço do circuito, e se esses drives queimarem, então não chega nada no gate do MOSFET, o MOSFET não oscila, ou melhor, não chaveia, e aí você não tem nada na saída. Esse é o defeito clássico. Algumas pessoas não sabem, troca os MOSFETs e aí não funciona, ou troca os MOSFETs e os MOSFETs voltam a queimar, porque em alguns casos o próprio drive que está jogando um sinal distorcido provoca essa queima, né? Então isso é muito comum, tem que ter um osciloscópio aí, mesmo que seja esse osciloscópio de PC, para você analisar isso. Então esse é o principal motivo de causar o apito, tá? Mas pode ser o apito porque você colocou uma sobrecarga aqui, e aí a sobrecarga ele vai entrar em proteção para proteger, lógico, o circuito de potência. Em alguns casos a proteção não segura e mesmo assim queima os MOSFETs também. Então ele pode apitar. O principal motivo é o equipamento em curto-circuito, seja aqui na entrada das baterias ou seja aqui. Se o seu inversor está apitando insistentemente, você liga, ele apita, você liga, ele apita, provavelmente está em curto. Você estava usando o equipamento e aí o inversor apitou, desligou tudo e apitou lá. Você liga, reinicia e ele volta ao normal, porque você botou uma carga muito pesada acima da capacidade do seu inversor. E isso aí você tem que tomar cuidado, porque chega uma hora que o circuito de proteção não consegue atuar. Legal? O certo é você sempre colocar disjuntores aqui para alimentar os seus equipamentos. Você tem que ter um quadro de distribuição, onde você vai ter os disjuntores que estão dimensionados justamente para potência. Você colocou um equipamento acima da potência do seu inversor, o seu disjuntor, que foi dimensionado corretamente, ele vai atuar desarmando antes que o inversor entre em proteção. Você vai ter a proteção dos seus disjuntores. Além da proteção dos disjuntores, tem também a proteção do circuito, que é esse bip que a gente escuta, né? Esse alarme de que alguma coisa está acontecendo, e ele entra em proteção para justamente não causar maiores danos. Se fechou curto, está em curto, você tem que resolver o curto. Se não fosse esse circuito de proteção, ia pegar fogo no equipamento. Então ele fica apitando. Na maioria dos casos, o seu inversor apita direto. Ligou, apitou e fica apitando, apitando. Você desliga, liga, ele volta a apitar. Certamente está em curto, ou na entrada ou na saída. Simplesmente ele apitou uma vez porque estava funcionando e parou, acendeu a luzinha vermelha. Alguns não têm o bip, tá? É interessante isso. Alguns inversores não tem o bip, então ele só acende a luzinha vermelha, e aí você vê que ele acendeu a luzinha vermelha. Alguns, junto com a luzinha vermelha, tem o bip e apita. Então assim, você tem que observar, porque provavelmente o inversor está aqui, ó, marcando 3.000 watts, mas ele não consegue dar 1.000. E aí você vem, coloca aqui a máquina de lavar, coloca aqui também a geladeira, e ele não suporta, entra em proteção, porque aqui está dizendo 3.000, geralmente é 3.000, mas é um pico, no máximo aí alguns segundos ele suporta isso, mas continuamente ele não vai suportar. Isso aqui provavelmente é um desse tipo. Legal? Então, quando você vê aí inversor apitando, e aí você tem que saber como que está apitando, como? Continuamente, você liga e já entra apitando e não para, você desliga, liga, ele continua apitando? Provavelmente está em curto, uma assistência técnica para poder consertar isso. Você colocou um aparelho, toda vez que você coloca esse tal aparelho aí, vamos dizer a sua geladeira, ele acende a luz vermelha e apita. É porque o circuito de proteção identificou que está uma carga maior do que a capacidade. Não coloque mais essa geladeira ou o aparelho que for, porque vai correr risco de fechar curto aí, de abrir o curto aí, ou melhor, fechar curto no circuito de potência. Você está colocando o equipamento acima da capacidade. Legal, gente? E isso aí é importante você ter esse conhecimento, é uma forma de você já pré-diagnosticar para quem vai consertar através do bip. O bip é contínuo, toda vez que liga,
apita direto, não para de apitar, provavelmente é curto. Ah, o inversor está apitando toda vez que eu ligo a geladeira. A geladeira, o inversor não está aguentando a geladeira, certo? Ou qualquer outro equipamento. Em alguns casos, o inversor aquece. Aqueceu o inversor, a temperatura subiu acima do que foi projetado, ele já entra em proteção desarmando. Então pode ser que também seja o circuito ali que refrigera. Às vezes o cooler, né, a ventoinha não está atuando, ou o sensor que fica lá, o NTC, que fica sempre encostado lá no dissipador de calor, não está atuando, está com problema. Aí você tem que analisar isso, pode ser por causa da temperatura, certo? Se der algum problema aqui na saída, e aqui que é 220 passar da 180, 170, tem um erro, tem algum ajuste que deve ser feito e ele está apitando porque está com tensão baixa. Ou se ao invés de estar dando 220, ele dá 280, ele também vai apitar porque ele está identificando que está uma tensão acima da tensão de trabalho, certo? E o mesmo acontece aqui. A bateria, ela por algum motivo está com 16 volts. Carregou de forma errada, ele vai identificar que a bateria está com 16 volts e vai proteger apitando. Ou a bateria baixou ali abaixo de 10,5 volts, ele identificou que a bateria está baixa e também vai apitar. Então, olha, anota aí o que eu falei, vê aí, de repente, se o inversor está dando algum tipo de problema, analisa. Na maioria dos casos é porque está em curto e ele entra em proteção definitiva, ligou, já entra em proteção. Beleza, gente? Olha, muito legal, sim, daqui talvez amanhã ou depois eu estarei colocando mais uma aula aí para vocês, vamos colocar aí 10 aulas aí, que vai servir para conhecer o curso, sentir como é que é o curso e automaticamente eu convido você a vir fazer o nosso curso de inversor de tensão. Você vai aprender a consertar os inversores comerciais, tá? Inversores off-grid e também já tem algumas aulas gravadas de inversor on-grid também, tá? O inversor on-grid, esses que não é homologado, é muito parecido. Já os inversores homologados, ele é diferente, trabalha com alta tensão, então, mas teremos também aulas aqui, vamos fazer, conforme for chegando aqui no laboratório, nós vamos fazer aulas para colocar lá no curso, beleza? Então, olha, mais uma aulinha daqui a pouco para vocês aí.